Essa ministração ela veio da oração de segunda-feira. Vim para cá orar, tenho vindo toda segunda, né? Vim para cá orar, buscar Deus. E teve um momento que eu fui para o fundo da igreja, sentei ali, peguei a Bíblia, comecei a ler esse salmo. Deus me levou para ler esses salmos, comecei a ler esses salmos, que é o Salmo 73, o Salmo de Asaf. E comecei a ser ministrado ali, Deus me mostrando algumas coisas, abrindo os meus olhos para que eu pudesse enxergar o que estava acontecendo aqui dentro também, o que estava acontecendo aqui dentro. E foi muito interessante isso, porque quando eu fui conduzido a essa escritura, eu me identifiquei bastante também, e fui ministrado e aprendi algumas coisas com Asaf, do qual eu quero compartilhar com a igreja hoje, amém? Tem adorador aqui nessa noite? Tem? Então podemos aplaudir a Jesus, amém? Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ele. Por quê? Nós vamos estar compartilhando sobre Asaf, um adorador. E o tema da minha palavra é: onde estão os seus olhos? Fala assim: onde estão os meus olhos? Isso daqui é muito interessante para nós, tá bom? O Salmo 73, verso 2 e 3, ele diz assim, todos conseguiram achar? Já está aí, posto aí também. Salmo 73, verso 2 e 3, ele diz assim: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Vamos repetir esses dois versículos? Amém? Juntos, vamos ler juntos. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando eu vi a prosperidade desses ímpios. Olha só que interessante. Asaf, após ele ver na caminhada cristã dele, na caminhada até o templo, ele vê a prosperidade dos ímpios, e a Bíblia relata que relatando aqui, ele diz que ele teve inveja, ele sentiu inveja da prosperidade dos ímpios, e ele sentiu após ele ver, após ele enxergar algo, começou a mudar algo dentro do coração dele. Eu não sei quem disse essa frase, que os olhos é a janela da nossa alma. Nós ouvimos isso, eu não sei se é uma área filosófica ou uma área psicológica, que trouxe essa frase, trouxe esse entendimento. Isso também é muita verdade para nós, e nós vamos aprender isso aqui. Por quê? Asaf, ele era um adorador, ele era quem ministrava ao rei Davi, ele ministrava no templo, ele era o líder dos levitas, ele que ministrava adoração, ele que preparava o ambiente. Então Asaf, ele era um músico e salmista bíblico, e ele foi nomeado pelo rei Davi como um dos líderes do louvor. Ele era um extremo adorador, e o seu nome significa ajuntar-se ou reunir-se. O nome de Asaf significa ajuntar-se ou reunir-se, e também pode ter o significado de coletor. Então, de junção, de reunião, de reunir-se, de ajuntamento. Asaf, ele era um adorador que ministrava a presença de Deus. Então, olha só que interessante isso. Nós fomos chamados para Deus para adorar a Ele. Tudo aquilo que nós fizemos aqui, através das canções, dos louvores, Deus nos comissionou para ter uma devoção a Ele, para buscar a Ele, em adoração a Ele. Por isso nós somos adoradores. Então isso é importante para nós, porque quando os nossos olhos desvia, como aconteceu com Asaf, ao desviar o seu olhar, ele relata que ele quase tropeçou, e ele quase escorregou, ele quase se perdeu na sua caminhada. E isso pode acontecer conosco também, de algum momento nós olharmos para algo e desviarmos o olhar do Senhor. Quando nós desviamos o olhar do altar, desviamos o olhar do Senhor, nós podemos escorregar, nós corremos o risco de tropeçar, como aconteceu aqui com Asaf. Então isso é muito importante para nós, porque
os nossos olhos, ele mostra sentimentos e traz coisas externas também para dentro. Então, tudo aquilo que nós almejamos, porque Asaf, ele estava almejando algo, ele começou a ficar inquieto, ele ficou indignado com a prosperidade dos ímpios. Então, com aquela visão que ele teve, começou a mostrar algo que estava aqui dentro dele. Então, muitas vezes, isso acontece com a gente também, de nós começarmos a almejar alguma coisa, de nós vermos alguma coisa e aquilo começar a mexer com a gente, aqui dentro, porque nós vimos, nós captamos algo, e nós queremos aquilo, começamos a almejar. Esse é um perigo para nós. A descrição do versículo 13, foi o que me chamou a atenção. Coloca o versículo 13 para mim, Ari, por gentileza. Salmo 73, 13. A descrição do versículo 13 me chama a atenção, pois identifiquei uma crise interna. O versículo 13, ele diz assim, ó: certamente me foi inútil manter puro o meu coração, e lavar as mãos na inocência. Eu vou repetir o versículo: certamente me foi inútil manter puro o coração, e lavar as mãos na inocência. Asaf, ele aqui nessa expressão, eu identifiquei, Asaf, ele expressa uma profunda desilusão. E quantas vezes nós não agimos assim, ou não pensamos assim, ou talvez nós estamos vindo para a igreja e estamos assim, como Asaf, porque a gente olha para aí fora, vê os vizinhos, vê as pessoas, nossa, mas ele conquista, ele prospera, e eu continuo na luta, e eu continuo passando por essa aflição. Nossa, quanta saúde, não se apega à doença, porque quando você lê toda a descrição de Salmo 73, Asaf fala, eles não ficam doentes, eles não adoecem. E nós, quando começamos a olhar a isso, esses tipos de situações, o que acontece com a gente? É o mesmo sentimento de Asaf, é inútil. Do que adianta eu servir a Deus, sendo que eu não prospero, sendo que eu não consigo conquistar nada, sendo que eu não avanço, sendo que minha casa está uma bagunça, sendo que meus filhos vivem doentes, minha esposa vive doente, meu marido vive doente, porque ele começa a contemplar as coisas do mundo. Asaf, quando ele tira o foco, ele perde o foco da visão, do altar, da adoração, do templo, de Deus, quando ele perde o foco do Senhor, ele começa a contemplar as coisas externas, e isso começa a mexer com ele. E isso também acontece conosco, irmãos. Quando nós começamos a olhar as coisas externas, nós perdemos o foco do Senhor, pois o gramado do vizinho é mais verde do que o nosso sempre. Mas até o momento que nós entrarmos dentro da casa dele, para nós descobrirmos os problemas deles também. Então nós temos que entender isso. Uma vez eu fui abordado pela polícia, e fui dar algumas justificativas, e ele falou assim, filhão, todo mundo tem uma história triste. Falou assim para mim, eu tive que ficar calado, eu fiquei quieto, eu falei, agora já era, não tem o que fazer. E todo mundo tem uma história triste, todo mundo tem uma dificuldade, todo mundo tem um problema, em alguma área tem, alguma família tem alguma situação, algum problema, mas só que quando nós olhamos por causa da conquista, por causa da casa, por causa do carro, nós começamos a perder o foco do Senhor, nós não sabemos o que está acontecendo lá dentro. Asaf, no caminho do templo, ele desviou o olhar, e ele começou a se perder. Ele mesmo descreve, eu quase tropecei, eu quase escorreguei. Olha só isso, irmãos, o perigo que nós corremos, ao desviar o olhar do templo, ao desviar o olhar do Senhor, nós corremos o risco de tropeçar, de abandonar as coisas espirituais, de deixar de olhar para Deus, de perder a fé no Senhor, de perder a fé até nas pessoas, começamos a desconfiar de tudo e de todos, ficamos perdidos, perdemos a noção, perdemos o chamado de Deus, começamos a desviar o olhar por causa de coisas, de bens materiais, de conquistas, das invejas, começa a ter inveja. É só eu que tenho inveja aqui, amém? Ninguém sentiu inveja na vida uma vez, um tipo de vaidade, é ou não é? A gente corre esse risco, irmão, de se perder na caminhada, de olhar, por quê? Porque está olhando para as coisas terrenas. Asaf, então, ele expressa essa profunda desilusão, ao desviar o seu olhar, a sua alma grita, é inútil
ser íntegro. É inútil ser íntegro. Ou seja, quantas vezes nós viemos para a igreja, servir ao Senhor, fazer as coisas para Deus, e a gente olha, é inútil vir para a igreja, é inútil servir a Deus. Do que adianta eu estar indo? Nada muda, nada mudou até agora, as coisas estão do mesmo jeito. Cadê o Senhor? Aí vem as pessoas e falam, para que você vai para a igreja? Olha a situação, onde está o teu Deus? E aí começa a desilusão do coração, a alma começa a gritar, a alma começa a clamar, e a gente tem que aquietar a nossa alma, e acreditar que o Senhor pode fazer todas as coisas, acreditar que possa haver uma mudança, porque às vezes nós temos crises que elas demoram mais tempo, para suportar, para enfrentar, para encarar, e é nas crises que nós somos forjados, irmãos, é nos momentos de dificuldade do qual nós somos forjados diante do Senhor, do qual Ele quer nos transformar, do qual Ele quer mudar a nossa história, em meio às lutas, às dificuldades, é que nós somos forjados. Asaf estava se perdendo, numa caminhada, constantemente, irmãos, nós somos desafiados a permanecer de pé, servindo a Deus, mesmo em meio às dificuldades, pois a vida aqui não é fácil, e nós temos tendências de almejar coisas e bens que os outros possuem, e com isso é gerado em nós argumentos e revoltas e dúvidas, começa a gerar revoltas dentro de nós. Olha que interessante, eu dei um testemunho hoje de manhã, que um vizinho meu, a gente cresceu junto, hoje ele se formou, ele é advogado hoje ele é advogado, então ele vive bem, ele tem uma renda muito boa, comprou casa na praia, tem a casa dele ali com o pai e a mãe, filho único, então um menino que vive bem, tem o seu carro, um carro bom, e aí ele comprou uma moto, eu fiquei encantado com a moto, eu fiquei, abestalhado, como diz Tiririca. Eu ficava olhando, fiquei admirando aquela moto. Falei, meu Deus, que moto linda essa moto, cara. É uma moto do Nanda, é 350, 400? 600, e eu falei que era 400 cilindradas hoje de manhã. É 650 cilindradas. É uma baita de uma moto, coisa linda a moto. O design, o gráfico, os grafites na moto, o farol. Eu fiquei lá, e eu estava lavando o meu carro. Ele falou, Marcelo, comprei essa moto, vou dar uns rolês, não sei o que e tal. E eu fiquei assim, dentro do meu coração, nossa, eu podia comprar uma moto dessa. Eu podia ter uma motinha dessa para a gente dar uma andada aí, né? Comecei a almejar aquilo dele, desejando a moto do cara. E olhando para ele, fui sincero, parabenizei ele pela conquista. Falei, pô, Nando, que legal, estou feliz por você pela conquista. E aqui dentro mexendo comigo, eu falei, meu Deus. E aí com isso a gente vai se perdendo, a gente vai trocando valores, porque aí vem na minha mente assim, se você parar de dar o dízimo, quem sabe dá para você comprar já umas pecinhas da moto, dá para você comprar a rodinha ali no mês, você vai pagando as pequenas parcelas, você está entendendo? Nós começamos a ser roubados, irmãos, e começa aqui dentro, a gente vai perdendo o foco do reino, para o que Deus nos chamou, por causa de bens, de coisas. Asaf quase tropeçou, ele quase caiu, por causa da prosperidade dos ímpios, dos arrogantes. Ele mesmo está dizendo isso, porque ele fitou os olhos dele nas coisas. E quando eu vi aquela moto, meu coração ficou semanas. Eu falei, meu Deus, cara, que coisa linda aquela moto. Aí depois eu parei para pensar, ou o Espírito Santo ministrou, e um momento eu estava lá, eu tenho medo de moto, andar de moto. Eu não tenho habilitação de moto, eu não tenho. Eu sempre falei em casa, eu falo para os meus amigos, cara, eu morro de medo de andar de moto. Já falei para o Vitor, os meninos que tem moto aqui, eu falo, cara, eu tenho medo de andar de moto. E como aquilo ficou no meu coração, compra uma moto. E eu morro de medo, não sou habilitado, eu não sei andar de moto. Mas eu estava almejando a moto. E talvez o meu trauma é pelo tempo de eu ter trabalhado no transporte e ter visto tanto acidente de moto. Talvez é um dos meus traumas. Tanta coisa que eu já vi, tragédia, e eu fico com aquilo. O meu filho sonha com moto, eu já não. E eu falei, comecei a sonhar com a moto por causa de uma moto bonita que eu vi.
Falei, meu Deus, mas só que é esses pontos que a gente começa a ser roubado, a gente se perder, a gente pode correr o risco de tropeçar e escorregar, de negligenciar as coisas espirituais por causa das coisas materiais. E aí porque a gente vai almejando, Asaf estava almejando a prosperidade dos ímpios, e ele mesmo diz, eu tive inveja. Eu estava falando aqui de manhã, teve um menino, um filho de um dos motoristas, quando entrou na empresa, 2, 3 anos ele trabalhando, ele conseguiu comprar um carro, era um Peugeotzinho, verdinho, da cor da camisa dos meninos, um verdinho bonito, 2 portas, menino solteiro, e ele chegou com aquele carro, apresentando todo feliz aquele carro dele. Eu falei, meu Deus, eu tanto tempo aqui dentro, não consigo comprar uma bicicleta para ir trabalhar, porque eu ia trabalhar de a pé, voltava de a pé, e esse menino já comprou um carro. Aí eu fui, depois abracei ele, conversei com ele, ele apresentou o carro, sentei no carro, tudo, sabe, uma alegria que ele estava apresentando o carro. Mas eu comecei a murmurar, poxa, eu já estou há anos aqui, mas só que eu estava me esquecendo que eu não era mais solteiro. Aí eu comecei a me lembrar, eu já tenho 3 bocas para sustentar. Meu Deus, aonde vai dinheiro? Fralda e leite que não falta, meu Deus do céu. Orando para voltar o tempo do pano, a fralda de pano. Mas a gente começa a almejar, a gente começa a invejar as coisas terrenas. Só que Deus tem muita coisa preparada para nós, são as coisas celestiais, irmãos. Nós não podemos perder o foco. Eu não estou dizendo que você não pode ter um carro, uma moto, um apartamento, que você possa estudar, não é isso, tudo isso é válido. Mas a questão é que essas coisas não podem roubar o foco, desviar os nossos olhos do altar. Porque às vezes nós temos um bem, nós não usufruímos ou não deixamos ninguém usufruir do bem que nós temos. Tem pessoas que se alguém entra comendo salgadinho dentro do carro, o cara fica maluco, o cara fica doido, porque não pode, vai sujar o banco, vai manchar. Ontem eu estava lavando o banco, eu tive que parar, porque furou o pneu do carro da mulher, eu falei pronto, tive que repor os bancos lá, ainda bem que deu certo, mas fazendo a higienização dos bancos, porque eu levo um monte de criança, e fica em pé, e suja. Ontem eu estava lá, eu vou aproveitar esses dias aqui que não tem aula, vou aproveitar e lavar os bancos, limpando os bancos do carro. Mas tem gente que é tão apegada aos bens, que se caiu um chiclete, um salgadinho, meu Deus do céu, acabou o mundo. Porque está fito, os olhos estão fitos nos bens materiais, nas coisas materiais. Pastor, então eu tenho que ser relaxado? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para que eu e você não desvie o foco, não tire os olhos do Senhor, de tudo aquilo que Deus tem. Asaf quase tropeçou. E se nós olharmos para nós, quantas vezes nós quase tropeçamos? Fala comigo, quase. Ainda bem que ele não tropeçou, né? Ele quase tropeçou, ele quase escorregou. É o sabor queda. Foi melhor do que o pastor, hein? Cara, extraordinário isso. Nós aprendemos muito com isso, irmãos. De olhar para o Senhor, de fitar os olhos, porque quando nós desviamos o olhar do Senhor, irmão, nós nos perdemos, nós murmuramos. Olha que interessante, coloca para mim aqui, acho que é 1 Coríntios capítulo 10, verso 10. Não, ali está o Manuel, está uma quadrilha ali. Foi, Manu? Aí, ó, o Manuel já está ali, ó, pastor. A Ariane está ali do lado. Olha o que diz ali, é isso mesmo, ó. Além disso, não murmurem, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. A Bíblia nos orienta a não murmurar, irmãos. A Bíblia nos orienta a guardar o nosso coração. Porque às vezes nós temos pequenas coisas e nós começamos a murmurar porque o outro tem mais. Porque o irmão prospera e eu não prospero. E a gente começa a murmurar. Porque o irmão tem carro e eu não tenho carro. E a gente começa a murmurar, começamos a perder o foco, desviar o olhar do Senhor. Eu estava falando quanto tempo eu saía
do trabalho, ali da Avenida CUPC, e vinha até o Jardim Selma, para as orações, e vinha andando, uma bota pesada que nós tínhamos na época, com bico de ferro ainda na ponta, porque nós éramos obrigados a usar aquilo, uma tortura, e saía correndo, porque eu tinha sede, vontade da presença de Deus, eu estava saindo do mundo, meu coração queimava por Deus. Aí tinha as orações às sextas-feiras, eu vinha a pé, tinha os discipulados, isso quando o pastor Paulo não ligava, do nada, passa aqui em casa, e eu tinha que ir. A mulher grávida do Murilo, a gente indo para a igreja, chovendo e não chovendo, e nós indo para o culto, e chegava lá, os irmãos tinham o carro, ia tudo embora, e nós tínhamos que voltar a pé, não tinha carona para nós, não tinha moleza, fomos forjados, irmãos, nós fomos forjados, e era plástico, era saco de lixo, e esperava a chuva passar, e as meninas no braço, e a Jéssica com barrigão, indo para o culto, buscar a Deus, porque nós tínhamos sede, mas com o passar do tempo, nós corremos o risco de desviar o olhar do Senhor, e se esquecer de tudo aquilo. Hoje nós, graças a Deus, nós temos carro hoje, graças a Deus por isso, mas isso não pode roubar o lugar do Senhor, isso não pode roubar o lugar de Deus, não pode, irmãos, não posso ser idólatra com o meu carro, não posso. Estava falando para o Daniel, pelo amor de Deus, tira a sua habilitação que eu não aguento te levar para Itapecerica da Serra, mas não, já pega a dica, meu filho, pelo amor de Deus, 2 horas de viagem, Fernando. Eu trabalhei o dia inteiro, acordei às 5 da manhã, às 7 da noite eu cheguei e falei, vamos embora às 7, que é 2 horas, filho, de viagem. Não, vamos mais tarde. Eu falei, não, filho, vamos 7 horas, porque eu preciso voltar a ter mais 2 horas de retorno. E orientando, Niel, olha, tem coragem, vá, porque você pode ter uma outra renda. Explicando para ele, com o Deivinho. Mas fui servir, fui levar ele, hoje foi o Gui buscar. Hoje o Gui que foi buscar eles. Cara, isso é extraordinário. É você ter um bem e ser posto para o serviço da igreja, para abençoar a vida dos irmãos, para você beneficiar alguém. O carro pode se tornar uma idolatria. O que é idolatria? É tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus, é tudo aquilo que nós colocamos à frente de Deus, e às vezes é um carro, às vezes é o marido, às vezes é a esposa, muitas das vezes é os filhos. O filho se torna uma idolatria, e nós temos que tomar cuidado com isso. Os bens, a casa, sofá, tudo pode se tornar uma idolatria, porque se coloca, não senta no meu sofá não, parece a Rochelle, tem que colocar plástico para aceitar no sofá novo, porque a gente se apega demais às coisas, e nós perdemos o foco, nós perdemos o sentido para o que Deus nos chamou. Então com isso é gerado em nós argumentos, revoltas e dúvidas. Por que o outro tem e eu não tenho? E muitos começam a parar de servir a Deus, de buscar a Deus. Muitos abandonam a fé, porque está com os olhos fitos nas coisas terrenas. E Jesus fala, não acumuleis tesouros na terra, porque o ladrão vem e rouba, a ferrugem corrói, mas acumulem tesouros no céu, que nem o ladrão nem a ferrugem pode destruir. Isso é maravilhoso, irmãos. Pastor, então você está falando para mim ser um miserável? Não. Trabalhe, estude, você tem a condição de fazer uma faculdade, se esforce. Estava conversando com o Niel, tudo é pelo esforço, cara, tudo é pelo esforço. A gente tem que se esforçar, a gente tem que se empenhar. Melhore de vida. Eu quero que vocês comprem um sítio para mim, passar um final de semana com você no seu sítio, o churrasco, me alegrar. Fala, olha, o Fernando e a Carla casaram, tem um sítio, agora a igreja pode ir para lá. Louvado seja Deus por isso. Meu Deus, uma alegria. Eles pagam imposto e eu economizo, só vou para a piscina, Deus. Porque tudo tem uma responsabilidade, irmãos. Tudo vem carregado com uma responsabilidade. Você compra um carro, você tem que pagar os impostos. Tem uma responsabilidade, o ministério. Vou cantar, vou fazer, vou servir. Tem uma responsabilidade. Tem um peso. Eu estava falando, eu gosto muito do Denzel Washington, dos filmes dele. Eu gosto mesmo. E tem uma frase do filme dele que ele fala assim: quando você pede chuva, você tem que estar preparado para a lama. Cara, eu achei isso extraordinário. Porque eu peço um carro, mas eu tenho que estar preparado para a lama. IPVA, licenciamento, pneu, batida de carro, arranhão, motor que quebra, água que...
eu paguei R$250 numa tampa do reservatório da água. R$250 numa tampa. Eu falei, não, cara, tá de brincadeira, R$250, a original. Tava xing-ling, meu carro quase foi pro beleléu. Olha só. Querer ter não é pecado. Não é pecado. A Bíblia nos orienta, por exemplo, ministerialmente, lá em 1 Timóteo capítulo 3, se eu não me engano, ele fala assim: quem almeja o episcopado, grande coisa almeja. Porém, aí vem, filho, destrinchando, não seja beberrão, seja marido de uma só mulher. É só ler lá, 1 Timóteo capítulo 3. Pode almejar o altar, mas tem responsabilidade. Pode almejar o carro, os bens, mas tem a responsabilidade com as coisas de Deus. Não é isso que nós precisamos entender. Fitar os olhos no Senhor. Asaf quase tropeçou. Quase, irmãos. Fala comigo, quase. E eu identifiquei duas crises em Asaf. Fala, duas crises. A primeira crise é a crise da adoração, a crise do adorador. A crise de Asaf não começou do lado de fora, começou dentro dele. Começou dentro dele. Ele não caiu, mas quase. Às vezes a escolha que devemos tomar se tornam mais difíceis, mas é nesse momento que nós somos forjados. Tem decisões, escolhas que vai ser difícil para você tomar, mas vai ser necessário você tomar. A Bíblia nos orienta lá também em Timóteo, se eu não me engano, capítulo 6, não podemos servir a dois senhores. Ou você agrada a um, ama um, ou você despreza o outro. É uma escolha, você tem que escolher a quem servir, ao mundo ou ao Senhor. Você tem que escolher onde você vai fitar os seus olhos. É nos bens, é nas conquistas materiais. Você vai ter que se esforçar para tudo isso. Você vai ter que ter responsabilidade para tudo isso. É para o altar, é para a edificação, é para o ministério, é a mesma responsabilidade. Eu tenho que ter responsabilidade com tudo aquilo que Deus me pôs na mão. Asaf era um levita, irmãos. E eu estava explicando, o levita, ele não só cantava, não só tocava instrumento, ele servia o sacerdote. Ele limpava, ele tinha que limpar o templo, ele tinha que organizar o altar de sacrifício, ele tinha que pôr as vestes, ajudar a pôr as vestes no sacerdote. Levita não é só cantar não, querido. Ele era um adorador. Nós somos adorador. Deus nos chamou para adorá-lo em serviço, em limpar, em se organizar, ter uma responsabilidade com tudo com a igreja. Não é porque eu canto que eu só canto. Não, eu tenho que servir, eu tenho que ajudar a limpar, eu tenho que lavar. O levita era isso, essa era a função do levita. Não era só cantar, não era só tocar a trombeta, porque tinha isso também. Mas ele tinha que preparar o altar, tinha que ajudar a acender fogo, ele tinha que ajudar ali na água, no sacrifício, quando o sacerdote cortava os animais lá para o sacrifício, ele tinha que limpar, ele tinha que organizar, era a responsabilidade do levita. Olha só. Então muitos pensam que subir no altar é só tocar, mas não. Muitos pensam que subir no altar para pregar é só pregar, mas não. Tem a responsabilidade da oração, a responsabilidade do ensaio, do treinamento. Eu estava conversando com o Rodrigo. Rodrigo, você tem uma voz legal, por que você não fala para o pastor que você quer cantar? Sobe eu e você. Eu também. Então, aí eu falei para ele, mas tem uma responsabilidade. Não, eu sei, pastor. Então, mas conversa. Você se batizou, cara, interaja, participe da igreja. Ele está agora no apoio. Conversou com a Yumi, né? Me procurou, falei, conversa com a Yumi. A Yumi que é a chefe nossa aí, do apoio, quem manda em nós é a Yumi, cara. Foi lá, conversou com a Yumi. Não, pastor, agora eu estou aí ajuda a pôr as coisas aqui. Tá aprendendo, tá caminhando. Mas tudo isso tem uma responsabilidade, irmãos. Tudo isso é carregado de responsabilidade. Na Solange, a Solange é a gerente, filho. Você nem imagina. A crise de Asaf não começou do lado de fora, ela começou do lado de dentro. Olha que interessante. Coloca lá Mateus capítulo 6, verso 22 e 23 para nós, Ari, por favor. Olha o que Jesus diz. Eu disse que no começo do culto aqui, na introdução, eu falei que eu não sei se é filosófico ou se é psicológico,
que os nossos olhos é a janela da nossa alma, certo? Olha o que Jesus diz sobre os nossos olhos. Biblicamente, olha o que Jesus diz. E por isso que eu falei que é válido essa mensagem, é válido essa frase. Mas Jesus diz assim, ó. É 22, versículo 22, Ari. 22 e 23. É o mesmo texto, capítulo 6. Isso. Olha lá, ele diz assim, ó. Os olhos são a lâmpada do corpo. Olha que interessante isso. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Verso 23. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão grandes trevas serão? Ou seja, o modo que nós olhamos, o modo que nós vemos, vai distinguir se é luz ou se é trevas, se é bondade ou se é inveja. E isso não se fala somente do corpo. Eu até compartilhei, porque às vezes a gente quer comer exageradamente, sim ou não? E qual é o resultado? Nós vamos engordar. Nós vamos pegar uma pochetinha. Não vai engordar. Não vai escapar, cara. Não vai, porque nós comemos constantemente, exageradamente, errado. Eu trabalhava à noite, era só Burger King. Irmãos, eu era isso aqui, ó, por anos. Casei, tudo, e o pessoal, depois que casa, você engorda. Eu falei, isso é um miserável mentiroso que falou isso, que até hoje eu não engordo. Só foi eu passar para a noite, pronto, engordei. Comendo errado, fora de hora, de qualquer jeito. Errado, mas só que Jesus não está falando somente do corpo físico. Ele está falando do que está dentro da alma, o seu sentimento. Porque a forma que nós olhamos, podemos distorcer as coisas, irmãos. Podemos nos perder com as coisas da forma que nós olhamos. Se os seus olhos forem bons, alguém prospera e seus olhos é bom, você agradece e louva a Deus pela conquista do irmão, pela conquista do vizinho, da moto, do que seja. Porque os olhos têm que ser bons. Porque se os olhos for mal, a gente que fica doente, a gente que fica ruim, é trevas. E quão grandes trevas serão? Olha só. Nós precisamos entender isso. Às vezes as escolhas que nós devemos tomar se tornam difíceis, mas é nesses momentos que nós somos forjados. Ou seja, quantos canta, mas está sem sentimento ou devoção? É uma crise do adorador. Está tocando, está cantando, mas está desiludido, está cansado, está sofrendo, está perdido, está confuso, tocando com a mente no mundo, as coisas e aquilo e não sei o que, já está confuso tudo, não tem mais sentimento no louvor, não tem mais sentimento na adoração, não tem mais sentimento ou devoção a Deus. Irmãos, quando nós desviamos o olhar, nós paramos de orar. Cara, é notório isso. Desviou o olhar para a oração, para de orar, para de buscar a Deus, é notório, para de servir. Vamos olhar para nós, quando a primeiro dia que nós entramos na igreja, quando nós nos convertemos, e como nós estamos hoje. Nós fomos ensinados semana passada, Deus procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Depois o pastor trouxe lá de Apocalipse, João, ei, a igreja, olha, preste atenção aí, igreja, vocês são bons, vocês odeiam os nicolaítas, vocês odeiam o que é mal, cara, a obra de vocês é esplêndida, tudo organizado, é lindo, só falta uma coisa, vocês perderam o primeiro amor. Não é mais, irmão, do mesmo modo, não tem mais aquela vontade de vir, de participar das coisas, porque os olhos estão fitos nas coisas do mundo, e aí perde a adoração, perde o sentido, perde a devoção a Deus. Toda segunda nós estamos orando aqui, irmãos, toda segunda, toda quarta, estou viciado com a célula. Camila, você viu que eu não estou querendo ir mais para a célula, né? Segunda é dia de minha célula, quem quiser ir pode ir para lá também. Mas preste atenção, nós vai se perdendo, irmãos, porque nós desviamos o foco. Há momentos que a alma do adorador, ela treme. Essa luta interna revela um dilema na fé, é uma tensão entre ter uma vida justa e a realidade dos sofrimentos. É uma tensão aqui dentro, é uma tensão aí dentro.
Por isso a Bíblia nos orienta em Efésios 6, revestivos de toda a armadura de Deus, para que nós possamos permanecer firmes, permanecer de pé. Não adianta fazer nada sem a armadura, sem o capacete, sem o escudo da fé, sem a espada que é a palavra, sem os calçados do Evangelho. Ele manda nos revestir, irmãos, e isso são as suas lutas diárias e as minhas lutas diárias, que eu tenho que me revestir, porque eu tenho as minhas crises, as minhas desilusões. Muitas vezes a minha alma grita, e nós temos que mandar a alma se aquietar. Aquieta a minha alma, tem que lutar, é uma luta, nós contra nós mesmos. O nosso maior adversário é nós mesmos, irmãos, e nós temos que tomar escolhas, temos que tomar uma decisão. E aí? O que eu escolho? Para onde eu vou estar olhando? É isso que nós precisamos entender. A fé não se perde de uma vez, irmãos, ela vai se desfazendo aos poucos, até chegar ao abismo. E o mais perigoso é que ninguém percebe. A fé, ela vai se perdendo aos poucos, até chegar no abismo. E o mais perigoso é que ninguém percebe. Quando vê, como eu caí? Não sabe, não lembra, não sabe como foi, porque foi aos poucos. Foi indo, foi acontecendo, foi abrindo mão de coisas espirituais, foi abrindo mão de coisas que deveria estar fazendo e não está fazendo mais, aos poucos, porque vai trocando, vai se perdendo. Ele canta, aplaude, ele pula para fora, mas o problema é que está um silêncio dentro de si. A gente pode pular, aplaudir, mas está vazio aqui dentro, irmãos. A gente pode cantar, tocar instrumentos, mas está vazio, está cansado, coração dolorido, está com a mente confusa. Eu não sei se esse é o meu chamado mesmo, mas no começo esse é o meu chamado, mas depois com o tempo, eu não sei mais se eu sirvo para isso, eu não sei se eu tenho mais capacidade para isso. Então a gente vai se perdendo, a gente vai abrindo mão, irmãos, largando. Tanto faz. Essa palavra tanto faz é um veneno também, viu? Meu Deus do céu, cara, é um veneno, e nós temos que tomar cuidado. Então nós podemos cantar, aplaudir, pular, mas está um silêncio aqui dentro, sem motivação, sem expectativa, sem fé no Senhor. Não tem mais fé para cura, não tem mais fé para libertação, não tem mais fé no casamento, não tem, vai se perdendo, continua a mesma coisa, não tem mais fé em nada, a gente vai se perdendo, porque desviou o olhar. A segunda crise é a crise da comparação. Asaf começou a olhar para os ímpios. Olha o que o versículo 3 diz: pois tive inveja dos arrogantes quando vi. Eu tive inveja dos arrogantes quando eu vi a prosperidade desses ímpios. Eles prosperam e eu continuo passando por luta. Olha a comparação. Eles têm coisas, eles viajam e eu continuo aqui. Começamos a comparar. Olha a esposa daquele homem, é tão linda aquela mulher. Olha a minha esposa. Olha aquele esposo, que lindo, que homem, trabalhador, que é aquele homem que faz tudo. Meu Deus, que coisa linda. Eu queria ter um marido assim. Olha as comparações, e vai se perdendo o foco do casamento, daquilo que Deus pode restaurar. A gente vai se perdendo, irmãos. Começa a se comparar com as coisas, com os outros. Aquele ali, não vou fazer porque aquele é mais capaz do que eu para fazer. Eu não posso, eu não tenho jeito para isso. Começa a trazer comparações. Ele desviou o olhar do altar e fixou no mundo, irmãos. Quando a gente desvia o olhar, começa a olhar para os ímpios, olhar para as pessoas, é gerada em nós essa comparação. Começamos a comparar. Ela é mais bonita do que eu, ele é mais bonito do que eu, ele é melhor do que eu, e ninguém prospera, não sai do lugar, por causa da maldita comparação. A gente começa a se perder,
Toda vez que eu e você tirarmos o olhar de Deus e colocar nos outros, nos perdemos, irmãos. Toda vez que eu e você desviar o olhar, ou seja, fixar para os outros, nós vamos nos perder. A Bíblia diz lá em João capítulo 21, que Jesus, após resgatar Pedro, traz Pedro de volta, e aí Pedro come, Pedro está feliz, da hora, mais um tempo com Jesus. Jesus fala, você vai morrer. E quando Jesus fala, você vai morrer, Pedro fala para Jesus, e João? Jesus fala, não é da sua conta, estou parafraseando aqui. Não compete a ti o que vai acontecer com João, é isso que Jesus disse. Mas no modo Marcelo, não é da tua conta, filho, eu te chamei para você morrer. Mas Pedro estava comparando com João, perdendo o chamado, querendo perder o ministério novamente. Quantos de nós abrimos mão do ministério porque comparamos com os outros? Ficamos nos comparando com as roupas, com as coisas, e nós perdemos a fé, irmãos. Achamos que Deus não está agindo, que Deus não é poderoso para fazer. Nosso casamento daquele casal foi restaurado, e o meu continua na pindaíba, e Deus está ministrando, e Deus está falando no seu coração, mas só que você não quer mudar, você quer que o seu marido mude, você quer que a sua mulher mude, mas você não quer mudar. A restauração aconteceu porque ambos ali entenderam e falaram, eu preciso mudar. Eu como marido, eu preciso mudar, e eu entendi, eu vou mudar, eu vou ser diferente. E aí começa a acontecer a restauração. E nós começamos a comparar, irmãos, com coisas, de olhar para as coisas. Nós conseguimos servir a Deus com aquilo que nós temos, irmãos. Deus chamou os discípulos na sua individualidade. Cada um tinha uma característica, cada um dos discípulos tinha um jeito, cada um dos discípulos tinha uma mensagem dos profetas a respeito de Jesus. Para Judas Iscariote, ele ia vir para destruir o reino de Roma. Para os judeus lá era para a consolidação do povo, e Jesus veio para trazer espada, e Jesus falou, eu vim para trazer o reino. Os orgulhosos não conseguiam ter percepção de Jesus Cristo, e Jesus fala, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Por isso que todo aquele que estava doente, tinha fé em Jesus, era curado, era transformado, porque os olhos estavam fitos em Jesus. O cego Bartimeu, cego, olha isso aqui, cego Bartimeu, no meio do caminho, clama a Jesus, e o povo grita, cala a boca, e ele gritava mais alto. Mesmo ele sendo cego, ele fitou os olhos em Jesus. Olha, irmãos, e foi curado. Quando nós olharmos para Jesus, nós vamos contemplar a beleza dele, pelo que ele é, não pelo que ele pode nos dar. A essência é Cristo Jesus, irmãos. Quem somos nós sem Deus? Onde nós estaríamos sem Jesus? A comparação, irmãos, é um veneno sutil, que é dosado aos poucos. Então pare de se comparar com as pessoas, com as famílias, com os negócios, com os seus bens. Se tem uma bicicleta, louva a Deus pela sua bicicleta. Trabalhe, sabe, peça sabedoria a Deus, e Deus vai te fazer conquistar sua moto, seu carro. Mas deixe de comparar, porque as pessoas deixam de servir a Deus por causa de coisas, por causa de bens, porque está fito com os olhos nas pessoas. A comparação é um veneno sutil. Quem já tomou soro na veia? Rapaz, é chato, não é? Tem medicação que você fica lá com o soro, e a medicação que é 2 horas. É uma gota a cada 5 minutos. Dá 5 minutinhos, sei lá. 5 minutinhos, e você fica. É ou não é? A comparação é assim, ela vai dosando aos poucos, e daqui a pouco você se sente incapacitado para fazer as coisas. Você olha para o seu casamento, você se sente incapacitado para organizar a sua casa, colocar seus filhos no trilho. Você se sente incapaz de cuidar de alguém. Você começa a ter a incapacidade, o sentimento da comparação traz a incapacidade de você olhar e falar, não, eu não posso servir a Deus, eu não sou merecedor. Mas nós não somos mesmo. Mas mesmo assim Deus nos chamou. Mas por causa da comparação, esse veneno que vai entrando aos poucos, a gente morre. Por causa que fica se comparando.
Com isso, a comparação afasta o contentamento, irmãos. Perdemos o contentamento de amar a Deus, de servir a Deus, de vir para a célula, de ir para o culto, de fazer evangelismo, de vir para a oração. A gente perde o contentamento, irmãos, de estar junto com os irmãos. Contentamento de falar assim, eu sou crente. Se é crente, aos domingos. Porque perde o contentamento, não tem alegria de vir, de participar, de fazer parte do corpo de Cristo Jesus, porque perdeu o contentamento. Olha, irmãos, é um veneno a comparação, e é muito sutil, e ela vai indo aos poucos, irmãos, sabe? Aí com isso, com a comparação vem, afasta o contentamento, retira a gratidão, ela traz incertezas, dúvidas. Tem gente que tem dúvida da salvação, dúvidas, está acontecendo as coisas, mas será mesmo? Eu sei que tem falsos profetas que têm se levantado, irmãos, e a Bíblia nos orienta a vigiar mesmo, a gente está atento com essas coisas, mas às vezes os milagres estão acontecendo, a gente fica ali, será mesmo? Será que ele não combinou? Ele não fez um pix para o cara veio? Porque a gente começa a ter um monte de incerteza, um monte de dúvida. Aí começa a duvidar que Deus é poderoso para curar. O mesmo Deus que curou Bartimeu é o mesmo Deus que pode curar o seu casamento, a sua saúde, a sua vida. É o mesmo, Ele não mudou. Mas o que mudou é os nossos olhos, irmãos, na caminhada. Asaf, no meio do caminho, desviou os olhos. Por isso ele perde contentamento, perde alegria, porque ele falou, é inútil. Do que adianta servir a Deus? É inútil ser puro, é inútil ser justo, tem que ser, sabe, corrupto. Não, tem que ser negar mesmo. A gente tem que dar o jeitinho brasileiro mesmo. Eu ser reto, eu ser honesto, não. A gente tem que dar o nosso jeitinho mesmo. Vamos tirar vantagem das coisas. É inútil ser reto, é inútil ser assim. Não adianta nada, aí ó, eu não estou prosperando. Aí tem um monte de gente que está prosperando porque está defraudando. Vocês viram aí a notícia agora dos MCs aí, né? MCs e já o outro que era o blogueiro lá, dono de uma página de fofoca lá, que eu não sei o que é, Choquei, e um monte de coisa, e é bilhões, é milhões e bilhões lá de dinheiro, irmãos, um monte de gente lá, lavando dinheiro, envolvido com um monte de coisa errada. Aí a gente olha para nós e fala, nossa, vê os caras andando de carrão, rapaz, esse negócio é bom demais, hein? Eu numa caranga dessa, numa Mercedes. Sonhar não é pecado, irmãos, conquistar também não é, mas os olhos têm que estar no Senhor. Eles podem ter carro, dinheiro, pode ter tudo, não tem problema com isso. O problema é quando a gente ama mais o dinheiro. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Deus não condena você a ter dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa disso, muitos se desviaram da fé, abandonaram a fé, por causa do amor ao dinheiro. Não é por causa do dinheiro, estão me entendendo? É por causa do amor ao dinheiro, pois mais amor no dinheiro do que em Deus. Agora quando você coloca amor em Deus, Deus vai te sustentar, Deus vai te dar capacidade e você vai ter bens. Mas os olhos têm que estar fitos no Senhor, irmãos, sabe? Então nós temos que parar com a comparação, porque vai gerar incapacidade. Dizemos, não adianta nada servir a Deus. E como eu posso vencer essas crises? No versículo 17 de Salmo 73, ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios. Quando ele se voltou para Deus, quando ele fitou os olhos em Deus, ele enxergou, os olhos dele foram abertos. Ele falou, rapaz, é muito mais além. Não é bens, não é tesouros, é o Senhor. Na presença de Deus, que Asaf se reencontrou novamente e seus olhos foram abertos. Só em Deus os confusos têm clareza. Só em Deus os cansados encontram forças para a sua caminhada. Só em Deus o adorador ferido volta à essência da adoração. Só em Deus. De vir chorar na oração, irmão, na oração na sua casa. De você chorar, clamar. Senhor, muda meu coração, muda minha mente, eu estou confuso, eu estou perdido, me ajuda, Senhor. Convida Ele, irmãos. Irmãos, quantas vezes eu tive que ir para o monte para orar pela minha família, orar por mim, e eu orando, muda aquela maluca daquela minha mulher, e Deus falou, não é ela para mudar não, filho, é tu não mudou nada ainda. Você quer um casamento bom, mas o que você tem feito pelo seu casamento? Como você tem contribuído? É verdade, irmãos.
Sabe qual é o nosso choque de realidade? É nos encontrarmos com Deus, porque Deus revela o nosso coração, e Deus mostra quem nós somos. Por isso que nós fugimos da oração, por isso nós não queremos orar, porque o confronto de Deus é real, irmãos. Tudo bem, ela precisa mudar uma coisa, mas você tem isso, tem aqui, tem mais. Aí você começa a fazer listagem, você fala, Jesus, tenha misericórdia da minha vida mesmo, porque é a realidade, irmãos. Só em Deus nós encontramos força, só em Deus, irmãos. Ora, Senhor, estou confuso, estou perdido, não sei como fazer, não sei como resolver, me ajuda, me dá uma orientação, como eu posso fazer? Asaf entendeu que a presença, ela não muda as circunstâncias, não muda as dificuldades, irmãos. Nós temos Deus, e nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por lutas, por dificuldades, por provações. Então a presença de Deus, ela não anula, ela não muda as circunstâncias, ou ela não pode mudar tão as circunstâncias. Sabe por quê? Porque nós pensamos que Deus é iFood, é um fast food, é o drive-thru do McDonald's, que a gente entra com o carro e já sai na outra janela com o lanche na mão. Nós achamos que Deus é assim. Deus está te provando, Deus está te forjando o meu e o seu caráter, para nós nos aprimorarmos nele. E aí Deus não faz, aí a gente começa a murmurar, a gente reclama, a gente abre mão, a gente abandona, porque os olhos estão fitos nas coisas. Nós temos que ter os olhos fitos em Deus, irmãos. Asaf entendeu que a presença não muda as circunstâncias, mas a presença muda a visão, o modo que nós olhamos, a forma que nós devemos enxergar. Elias orou para o seu servo, abre os olhos dele, Senhor, porque ele estava em pânico, com medo, cercado, homens de guerra, vamos morrer. Ele ora e fala, abre os olhos espirituais dele. Quando abriu os olhos espirituais dele, ele viu só os cavaleiros de fogo, anjos, guerreiros celestiais. Aí ele ficou tranquilo. Cai dentro agora. Nós precisamos ter os olhos abertos, irmãos, para enxergar as coisas que Deus tem para nós. Asaf, quando ele entrou no templo, na oração, quando ele se dedicou a Deus novamente, os olhos deles foram abertos. Ele viu o castigo que vinha para os ímpios. Pode ter dinheiro, pode ter um monte de coisa, mas eles não vão ter o reino dos céus, eles não vão ter salvação. Isso é a coisa mais importante que nós temos aqui, irmãos, na nossa vida, é a salvação. Eu já tenho a salvação, não posso ficar me iludindo com as coisas. Tem que ter os olhos fitos no Senhor. Asaf nos ajuda a compreender que nessa caminhada nós enfrentamos os questionamentos e a busca de Deus em meio às confusões e dores. Talvez alguém esteja aqui como Asaf, cantando mais cansado, servindo na igreja mais desanimado, servindo a Deus mais indignado com a prosperidade dos outros, com a fé abalada e cheio de dúvidas. A equipe de louvor pode subir aqui, vai ser o CD? Cheio de dúvidas, está cantando, mas está vazio, está pulando, mas pulando porque, cara, meu irmão está pulando do meu lado. Às vezes, irmão, nós não precisamos aplaudir e pular, nós precisamos nos prostrar. Senhor, eu estou aqui, ó. Senhor, olha, eu não sei o que fazer. Eu amava o Senhor, mas eu não estou te amando mais como eu te amava antes. Da mesma forma que eu amava, não estou, Senhor, eu estou aqui, eu estou vazio. Me preenche de novo. Eu quero ser aqui um vaso renovado, me renova, coloca vinho novo. Eu estou um odre velho, eu vou me renovar, Senhor, para receber algo do Senhor. Tem uma parábola que Jesus traz, de um fariseu e um publicano. Um ora, bate no peito, eu sou dizimista, eu sou fiel às leis, eu cumpro todas as regras, eu faço tudo. A oração dele era notória para todo mundo ver. Mas um deles está prostrado no chão. Senhor, eu sou um pecador, eu não mereço nem levantar a cabeça para os céus. E Jesus diz, quem que fez essas orações saiu mais justificado? Aquele que espancava o peito, que reconhecia os seus erros, que reconhecia que estava fraco, que estava doente, que estava vazio, porque o outro batia, esmurrava o peito, sangrando, falando, Senhor, eu estou vazio. Então às vezes nós não precisamos pular, aplaudir, irmão, está vazio, prostra, fala assim, eu estou vazio, me enche novamente. Eu não tenho mais alegria, eu não tenho mais prazer de vir para a igreja, eu não tenho, Senhor, eu estou confuso, eu não sei o que eu estou fazendo aqui dentro. Me vê uma felicidade momentânea de estar aqui, de tocar, de cantar, de fazer abertura, de pregar a palavra, mas está vazio.
Deus quer que nós sejamos adoradores, que volte os olhos para Ele, irmãos. Sabe, encher a vida de Deus. Asaf entrou no templo com os olhos nos homens, mas saiu com os olhos em Deus. Que hoje eu e você juntos possamos voltar a contemplar ao Senhor da nossa salvação. Precisamos voltar à presença. As coisas terrenas, irmãos, são vazias, são passageiras, mas as divinas são eternas. As coisas terrenas são passageiras. É passageiro tudo isso aqui, irmãos. Nós não vamos levar carro, não vamos levar faculdade, não vamos levar casa, nós não vamos levar nada. Tudo isso é passageiro, mas as coisas divinas são eternas. Não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus, credes também em mim. Porque a casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Eis preparar-vos um lugar, e eu voltarei para buscar vocês para mim mesmo. Olha a promessa de Jesus para a tua igreja, para aqueles que creem em Cristo Jesus, irmãos. Há um lugar para nós estarmos com Cristo Jesus, e o noivo está preparando um ambiente para a noiva, que é a igreja. É eu e você, irmãos. Nós precisamos desviar o foco do mundo, das coisas materiais, de um monte de coisa, das invejas. Asaf falou: eu olhei e vi a prosperidade e tive inveja. Fala assim: eu estou invejando, eu sou invejoso, eu estou invejando as coisas dos outros. Tira isso de mim, Senhor. Eu quero ter a presença. Não vai adiantar, irmãos, nós servimos a Deus vazio. Eu quero que você escute esse louvor e você faça a sua oração. Se é uma necessidade de oração, de fé, eu estou aqui, mas não é eu. Que você olhe para o Senhor e fale assim: ó, de repente é no seu lugar, não tem problema. Mas que nós sejamos genuínos nessa noite, sabe? De falar: Senhor, eu estou vazio, eu estou me comparando com as coisas, eu estou almejando as coisas como Asaf, eu estou quase tropeçando, eu estou desanimando, Senhor. Eu estou me sentindo incapaz de servir ao Senhor. Eu estou me sentindo incapaz de cuidar da minha família, de cuidar da minha casa. Me ajuda, Senhor. Faça desse louvor a sua oração. Se tem algo para você entregar ao Senhor, entrega. Fala: Senhor, eu estou aqui, eu quero ser renovado novamente.